Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje a gente vai finalmente para a última aula dessa revisão Enem. 34 aulas de revisão, gente, é muita coisa. Eu estou muito feliz de ter ajudado vocês nesse processo. Eu acho que a gente tem que realmente, né, dar ao outro a oportunidade de ter uma aula legal. E eu tentei fazer o máximo para que vocês tivessem bastante assunto para poder trabalhar. Então, a gente vai agora para uma aula de estéquio e soluções. E aí eu gosto de lembrar sempre a vocês, né, quem está assistindo essa primeira aula, essa parte de soluções e estéquio, a não ser que você saiba de primeira fazer, você leia a questão e faz, ela deve ser feita por último. Uma das últimas questões a fazer. Por quê? Ele exige muito cálculo. E para quem não lembra, o TRI ele tem uma característica interessante, ele pontua mais as questões fáceis. E às vezes essa questão de stack está bem no início da prova e ela vai te consumir um tempo bizarro, que muitas das vezes esse tempo pode ser utilizado para você fazer questões fáceis que estão do meio para o final da prova. Então, meu conselho, viu que é uma questão de stack, a não ser de novo, que você precisa fazer ela de primeira, você não tem que pensar, você simplesmente faz, eu te aconselho a deixar para o final. Vai fazendo as questões mais fáceis, até porque, de novo, eu tenho falado isso todas as aulas de cálculo, se você acertar uma questão difícil e errar uma fácil, eles entendem que você chutou, eles entendem que você não sabia fazer e que foi na sorte, e eles vão baixar a tua nota. Então, faça todas as questões fáceis primeiro e só depois, então, você pega as questões difíceis, tá? Então, vamos começar? Ah, antes de começar, deixa aquele like maneiro, porque eu me amarro naquele like show de bola. E se tiver dúvida, pode postar a dúvida lá nos comentários, que eu prometo que eu respondo todo mundo, tá bom? Então vamos lá, galerinha. Começando aí a nossa revisão. Aí você vai dizer assim, Fê, questão de 2010, tem 11 anos. Não tá velha a questão? Falei isso na outra aula. Tá não. A velha não. Estequiometria, gente, não muda. As massas molares não mudaram. As proporções numéricas não mudaram. O que mudou, na verdade, nesses últimos 11 anos, é que muitas questões elas estão ficando mais simples o cálculo. Assim, o cálculo tem ficado mais fácil de ser feito. Mas a lógica não mudou em nada. Eles continuam com as mesmas lógicas, tá? Então, estequiometria nunca vai ser uma questão antiga porque não mudou. As massas molares continuam as mesmas, as substâncias continuaram as mesmas e as reações também. A gente até criou reações novas, mas as velhas não deixaram de acontecer, tá? Então fica aí a dica. Uma coisa que o Enem sempre teve é algumas questões, isso depende da competência que ele quer. É você analisar vários e vários e vários e vários dados, quais os que são realmente necessários. Então, ele vai falar aqui, uma composição média da bateria esgotada, ele dá uma proporção de cada substância, e depois ele fala da massa da pasta residual. Então, a massa da pasta residual, 6 quilos, ele dá as proporções dentro da massa da pasta residual. E aí, a massa residual vai ser a parte importante, porque a pergunta dele lá na frente vai estar relacionada à massa da pasta residual. Então, é esse dado aqui que vai interessar para a gente. Porque lá na frente, a pergunta que ele vai fazer está sobre a pasta residual e sobre esses dois compostos aqui. Bom, outra coisa que a gente não pode ignorar, ele falar em rendimento. Ele falou que o processo tem 91% de rendimento, tá? Ele quer reduzir o SO2, e aí ele vai fazer uma redução do sulfato com carbonato, e aí ele vai obter carbonato de chumbo, enfim. Ele vai dar lá a minha reação. Então, essa é a reação. E aí dá as massas molares. Ele sempre dá, porque não tem tabela. Quem não sabe nem não tem tabela. Até porque seria um problema você ficar toda hora indo na tabela olhar. Então ele dá os dados aqui. E aí você usa esses dados, tá? Todos eles. Segundo as condições do processo apresentado, a obtenção de carbonato de chumbo. Então, eu sei que carbonato de chumbo, esse cara aqui, ó, por meio da lixiviação de carbonato de sódio, que é esse aqui, considerando a massa da pasta residual com 6 quilos, qual a quantidade de PbCO3 é obtida? Então vamos lá, ó.
Ele fala da massa da pasta residual. Então, a gente já viu lá atrás, ó, pasta residual tem essa quantidade de PbSO4 e essa quantidade de... Então, vamos lá. Eu sei que 6 quilos da pasta residual é 100%. A quantidade de PbSO4 que eu preciso, 60. Estava lá, né, no meu texto. Então, eu já sei que eu vou ter 3,6 quilos de PbSO4 na pasta residual. Observando a reação, eu tenho tudo 1 para 1. Então, a massa do PbSO4 é 303. A massa do PbCO3 é 67. Se eu calculei fazendo Pb mais enxofre mais 4 vezes oxigênio, né? Pb mais carbono mais 3 vezes oxigênio, e aí 3,6 quilos para X. Galera, presta atenção que primeira coisa que eu tenho que me ligar, eu posso usar grama e grama quilo. Quem viu as outras aulas viu que não tem problema nenhum, porque esse meu Y aqui, armado, ele ficaria 3,6 quilos vezes 267 gramas sobre 303 gramas, tá? E aí eu poderia cortar grama com grama e ficaria com quilo. Uma coisa que dá para fazer legal aqui é que esse número e esse são divisíveis por 3. Se eu dividir isso aqui por 3, tomando em consideração que isso aqui é 36 vezes 10 a menos 1, tá? Dividindo isso aqui por 3, dá 12. E dividindo isso aqui por 3, ó, dividindo por 3, isso aqui vai dar 12. Isso aqui por 3, dá 101. Por que eu tô fazendo isso? Porque, porra, isso aqui sendo 101, galera, eu vou simplesmente pegar 12, multiplicar por 267 e dividir por 100, né? Vou dividir isso por 100, tá? Isso aqui é 100. Ou, se você preferir, ainda dá para fazer também, esse 101 é aproximadamente 10 ao quadrado. Isso aqui sobe como 10 a menos 2. Então, eu posso pegar 12, multiplicar por 267 e depois multiplicar por 10 a menos 3, tá bom? Isso já facilita, vai sair bem próximo desse valor. Só que isso aqui é com rendimento de 100%. E aí, multiplicando por 0,91, lembrando que 91%, né, é 91%, o que dá 0,91. Então, multipliquei por 0,91, encontro aproximadamente 2,9, tá? Multiplicações vocês sempre fazem mais fácil. A dica que eu dou aqui para você não ter problema com a multiplicação é você colocar isso aqui tudo em notação científica. Então, se você chegou até aqui, eu colocaria 32 vezes 10 a menos 1 multiplicado por 91 vezes 10 a menos 2. E aí a conta vai ficar mais fácil, você vai ter menos problema nos zeros, né? Porque é muito comum vocês se perderem nos zeros. Então, o que eu faria é só isso, ajustar para fazer conta mais fácil. Outra questão não é difícil, né? Ele vai falar do fator de emissão de CO2, então massa de CO2 emitida pela quantidade de material. Isso seria quase falar de grau, né? A massa de alguma coisa pela massa total, a quantidade de alguma substância pela quantidade total. É como se fosse um percentual. Se eu multiplicar isso aqui por 100, chega num percentual, tá? Bom, aí ele vai falar o termo quantidade de material, nesse caso aqui, pode ser uma quantidade na indústria, pode ser uma quantidade de gasolina, e aqui ele está falando especificamente da produção de cimento. Então, ele usou o carbonato de cálcio para produzir CO2 e CaO. Então, à medida que eu vou aquecendo, eu vou liberando CO2 para a atmosfera. E aí, ele quer aqui todo o óxido de cálcio, né, sendo adicionado lá, vai ter aproximadamente 62% da fração do cimento. Então, a gente vai ter aqui, ó, 62% do cimento é formado só dele, do óxido de cálcio. Ele fala no texto também que ele quer que você calcule, né, o fator de emissão quando uma tonelada de cimento for produzida. E aí ele vai levar em conta
exclusivamente essa obtenção do óxido de cálcio, tá? Então, eu preciso obter esse óxido de cálcio. Eu sei que esse óxido de cálcio é correspondente a 62% do cimento e eu vou produzir 1 tonelada de cimento. Essa é a lógica. Então, vamos lá. 1 tonelada de cimento é 100% do cimento, onde 62% é só óxido de cálcio. Isso aqui não tem conta para fazer, né, galera? É andar com vírgula. Eu sei que cada 1 mol de CaO produzido, que a gente viu lá na reação, né? CaCO3 aquecido, ele vai dar o CaO que eu preciso, mas ele também libera CO2. Então, a cada 1 mol desse cara produzido, eu vou liberar 1 mol de CO2. E aí, 56 gramas desse cara produzido, do óxido de cálcio, eu vou liberar 64 gramas de CO2. Aqui, eu já falei várias vezes, posso trabalhar grama a grama, tonelada e tonelada, porque esse Y arrumadinho aqui, ele ficaria assim, ó. Eu colocaria isso aqui em notação científica, tá? 62 vezes 10 a menos 2, vezes 44, sobre 56, tá? Porque aí fica mais fácil fazer conta. Eu faria simplificações aqui. Primeiro, dividiria alguém por 2 aqui para ficar mais fácil fazer conta, beleza? E aqui, se eu pensar que aqui em cima, no CaO, é tonelada. Não, perdão, essa parte aqui é tonelada. Aqui é grama e aqui é grama. Eu vou cortar grama com grama, a resposta está em tonelada. E aí eu tenho 0,49 toneladas de CO2. O problema é que ele quer o fator, né? Quando a gente pensa em fator, eu tenho que pensar o quê? A quantidade de CO2 pela quantidade de material. E aí, gente, a conta ficou ridícula, né? Porque o fator, quantidade de toneladas de CO2 produzida, 0,49, sobre as toneladas que eu produzi de cimento, a tonelada de material total. Então, é só dividir por 1, ou seja, já tinha chegado na resposta, tá bom? Era só mexer com brincar com a vírgula aqui que você chegaria na resposta. Bem fácil essa, vai. A conta tá tranquila, né? Outra questãozinha, ele vai falar em quantidade de açúcar numa solução. Aí ele coloca um pouquinho de sal, né? Para fazer lá o soluto dissolver, e aí soluto solvente. Ele vai adoçar um cafezinho. Ele foi fofo, ele foi fofo, ele foi fofo. Por quê? Ele vai adoçar o cafezinho usando 3,42 gramas de sacarose. Olha a massa molar dela, que coisa mais linda, que coisa espetáculo. Ele vai usar uma massa que está diretamente ligada à massa molar. Ele foi fofo, ele fez um carinho na sua alma. Ele foi muito lindo. E aí ele colocou uma xícara de 50 ml. Apesar que isso aqui não parece uma xícara, né? Isso aqui é um becker, mas tudo bem. Ele podia ter desenhado uma xícara e ia ficar mais bonitinho. Mas vamos lá, galera. Ele quer saber a concentração em mol por litro. Facinho. E aí eu posso fazer de 2 formas. Eu posso fazer volume primeiro ou massa molar primeiro. Tanto faz, tá? A gente tem uma relação de que 1 mol desse cara, 342. Gente, eu só andei com a vírgula 2 vezes. Então, se 342 é 1 mol e eu andei com a vírgula 2 vezes diminuindo o número, é só você diminuir 1 mol em 2 unidades de casas decimais, né? Então, era 1. Se eu andar com a vírgula para cá, 0,1. Se eu andar com a vírgula para cá, 0,01. Então, não tem nem conta aqui para fazer. Então, eu coloquei 0,01 mol de sacarose, um volume de 50 mililitros. Fê, se eu quiser fazer em regra de 3, pode? Pode, não tem problema nenhum. Você tem 0,01 mol em 50 mililitros. Eu quero em 1 litro. Então, 1000 ml para X. Gente, isso aqui é só brincadeira de unidade, né? Isso aqui, ó, é 1 vezes 10 a menos 2. Isso aqui é 10 a 3. Aqui embaixo, 5 vezes 10. Porra, tá muito fácil, porque quando eu subo esse número aqui, ele é 10 elevado a 1. Quando sobe como 10 elevado a menos 1. Então, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 3. Ou seja, corta, corta, corta. 1 dividido por 5. Bingo, 0,2. Bem facinho, vai. Bom, galera, foi isso. Projeto concluído.
muito feliz, estou muito feliz, galera. Assim, depois de mais de 250 questões, né? O próximo passo agora é só atualização. Eu ainda não fiz a prova do ano passado, mas a partir de agora eu vou fazer por prova, né? Vamos fazer todo o PPL, vamos fazer segunda aplicação, vamos fazer as provas de digitais, né? Vamos fazer tudo, mas agora eu vou fazer por prova, tá? Vou fazer só uma aula de PPL, só uma aula de segunda aplicação, só uma aula de digital. Todos os Enems que tiver a gente vai fazer. Mas como já tem bastante coisa Enem, nossa próxima atividade, nossa próxima aula é começar a gravar as aulas de orgânica e começar a gravar exame de qualificação da UERJ. Minha intenção é que esse canal fique bombando de coisa para vocês, tá bom? Me acompanha, ativa o sininho para você não perder nada, que eu vou amar ter você com vocês. Beijo, fui!